Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje a gente vai trabalhar o tema indução eletromagnética, ok? Então a gente vai iniciar estudando um fluxo magnético. Logo em sequência, vamos dar uma olhadinha na lei de Lenz, para que a gente possa entender aí o conceito da força eletromotriz, da energia fornecida aí para um determinado sistema através do magnetismo, tá bom? Então vem comigo, gente. Vamos lá. Ó, aqui na nossa primeira parte, nós vamos estudar o fluxo magnético. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é o que é fluxo, tá bom? Fluxo, gente, é uma determinada quantidade de algo que passa numa determinada região do espaço. Então, para entender melhor isso, vamos imaginar aqui uma situação em que nós temos uma superfície. Então, vou colocar aqui a nossa superfície. Ó. Tá aqui. E por essa superfície, eu vou fazer incidir linhas de campo magnético. Bom, como que eu posso fazer isso? Eu posso aproximar um ímã, tá bom? Só para generalizar a situação, eu vou trabalhar dentro das linhas de campo como um campo magnético uniforme, ok? E eu vou colocar ele oblíquo à região do espaço. Então, ó, o campo, ele está chegando assim nessa região, veja. Ok? Está aí o nosso campo magnético uniforme, as linhas de campo estão representadas. E aí, elas estão exatamente assim, né? Linhas de campo magnético. Cada linha dessa aqui vai representar o nosso campo, tá bom? Bom, dito isso, agora a gente vai ter que imaginar o seguinte. Esse campo ele pode entrar de diversas formas em relação à minha superfície. Portanto, em cada chegada de linha de campo, eu vou trabalhar com uma linha que vai me indicar a orientação desse campo em relação à minha superfície. Para isso, a gente vai desenhar a nossa reta de orientação na física. Essa reta de orientação é sempre anormal, né, gente? Não pode esquecer. Então, ó, as minhas retas estão aqui. E aí perceba que a minha linha de campo faz um ângulo, ó, faz um ângulo θ com a minha superfície. Então as minhas linhas de campo estão aqui fazendo meu ângulo θ, ó, dadas as retas normais. Lembrando que a normal, gente, ela é sempre perpendicular à superfície que ela vai servir de orientação, tá bom? Então esse ângulo θ é a orientação do campo magnético em relação à superfície. Para isso, traçamos a normal. Sendo assim, galera, o nosso campo ele vai ter um maior fluxo quanto maior forem a quantidade de linhas de campo que estarão passando aí nessa minha região delimitada por esse quadrilátero, ok? Então, o que vai me interessar? Para que eu saiba o fluxo a gente vai chamar por essa letrinha aqui, ó. É o φ. O fluxo ele vai depender da quantidade de linhas de campo que estão passando, vai depender da área da superfície, porque perceba, quanto maior for a área, mais linhas de campo passam naquela região. E vai depender também do cosseno daquele ângulo θ que o campo faz com essa devida superfície, ok? Então, o cálculo de fluxo magnético, de fluxo de linhas de campo é B vezes A cosseno θ. Sendo assim, vamos analisar um pouquinho as unidades de medida aqui, ó. Bom, o campo você já está cansado de saber. A unidade de medida de campo magnético é o Tesla, né? Então, Tesla está aqui. Unidade de medida de área, você aprendeu há muito tempo já, que é metro vezes metro, que é metro quadrado. E cosseno de θ vai ser um número, então aqui não vamos precisar colocar nenhuma unidade de medida. Logo, a gente conclui que o nosso fluxo aqui vai ser dado por Tesla vezes metro ao quadrado. Bom, então veja, ao aumentarmos o fluxo ou diminuirmos o fluxo,
A ideia aqui é que eu analise o que vai acontecer naquela região do espaço. E aí vem um cara muito importante para a física, o Faraday, e ele se questionou, mas se a corrente elétrica ela acarreta na geração, na produção de um campo magnético no entorno de um fio, de uma espira, de uma bobina, de um solenoide, a gente pode pensar assim, e se eu fazer variar o fluxo dessas linhas de campo? Será que eu tenho corrente? Será que o caminho inverso ele é válido? Então vamos dar uma olhadinha? Bom, vamos lá. Aqui a gente consegue observar a chamada lei de Lenz, pessoal. A lei de Lenz é a lei que vai nos mostrar como acontece a passagem da corrente elétrica quando a gente aumenta ou diminui o fluxo de linhas de campo. O que o Faraday percebeu? O Faraday percebeu que ao aproximar um ímã, o polo de um ímã de uma espira, o medidor dele de corrente acusava a corrente. Ou seja, o que ele concluiu? Se eu aproximo um ímã da minha espira, significa que eu estou aumentando o fluxo de linhas de campo naquela espira. Então, esse aumento do fluxo acarreta numa passagem de corrente naquela espira. Ao afastar o ímã, ele percebeu que isso também acontecia. Ou seja, ao diminuir o fluxo, o medidor novamente acusava marcação de corrente. Então, o que ele concluiu? Ele concluiu que a variação do fluxo magnético em uma espira gera corrente elétrica. Eu tenho a passagem da corrente elétrica numa espira. E aí o Lenz veio com essa formulação e concluiu que se passa corrente na espira, a própria espira tem um campo magnético gerado dela mesma. Então eu tenho uma região de campo, essa região vai fazer aí um aumento ou uma diminuição de linhas de campo nessa espira, e a espira circular vai ter uma passagem de corrente por ela mesma, e essa passagem de corrente vai criar um campo próprio dela. Então vamos analisar aqui, ó. A gente vai pensar sempre no uso da regra da mão direita, tá, pessoal? Então no primeiro caso, a espira está fora da região de campo. Aqui as linhas de campo entram na região quadrada para você. Então o campo magnético aqui, os xizinhos, ó, estão entrando, ok? Antes da espira ter variação de fluxo, aqui, ou seja, quando a variação do fluxo é zero, que é nesse caso aqui, ó, a variação do fluxo é zero, a espira está fora da região, não tem passagem da corrente. Concluímos que a corrente que passa pela espira vale zero. A partir do momento que ela continua andando para a direita de vocês e ela entra aí nessa minha região de campo, eu consigo pensar assim, pô, agora eu estou tendo um aumento nesse meu fluxo. Então, se eu estou tendo um aumento nesse meu fluxo aqui, eu tenho que tomar cuidado para analisar como está sendo a passagem desta corrente. Então, vamos analisar a passagem dessa corrente através da nossa regra da mão direita. Então, entrou. O campo está entrando. Qual que é a tendência da espira? Ela recebe um aumento de linhas de campo, entrando nela. Então ela vai ter uma corrente nela própria, só que essa corrente vai ter um sentido muito importante, galera. Essa corrente vai ter um sentido de tal forma que ela vai tentar criar um campo próprio que compense aquela variação do fluxo. Então, olha o que a gente tem que lembrar na lei de Lenz. Variei o fluxo, ou seja, a partir do momento que a variação do fluxo ela é diferente de zero, nesse caso é um aumento do fluxo, eu vou ter a criação da corrente aqui. Então veja, a corrente, o I, existe, ok? E esse I vai gerar um campo magnético que compense a variação do fluxo. Ou seja, nesse caso é uma variação com aumento. Então a corrente vai criar um campo que tente se opor a esse campo que está aumentando nela, para compensar, para gerar essa compensação.
Então, a gente vai analisar o seguinte: se o campo está entrando, a espira vai criar um campo próprio saindo, porque vai compensar essa variação de aumento. Então, a gente vai usar a regra da mão direita e a gente vai perceber que para que o campo saia na sua direção, na espira, a sua corrente tem que fazer isso aqui, ó. Pode usar a regra da mão direita aí, você vai ver que nesse sentido o campo sai, tá legal? Dito isso, agora a espira está se movimentando dentro da região de campo. Dentro da região de campo, eu não tenho variação de fluxo, né? O fluxo ele é constante. Ele é constante. Eu não tenho variação. Então eu posso dizer que essa variação é zero, né? Aqui. Logo, se a variação é zero, a corrente aqui também é zero. Não vai ter mais corrente ali. Agora, quando a espira está saindo da região de campo, opa, aqui eu tenho uma diminuição. Diminuição. O que essa diminuição vai acarretar, galera? Essa diminuição vai acarretar numa nova corrente agora, que tente compensar essa variação. Veja, agora a variação está diminuindo. Então eu vou ter uma passagem de corrente na espira que vai compensar essa diminuição. Eu tenho que fazer o campo aumentar, tudo bem? Então, se você usar a regrinha da sua mão direita, o campo tem que entrar no meio da espira. Então, você vai ver que a corrente deve estar neste sentido aqui, ó. Para que eu tenha exatamente no centro da espira um campo entrando, ó. É só usar a regrinha da mão direita, você vai ver que ele entra, ok? E agora, pensando aqui na nossa análise da saída da espira, você vai ter que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que a espira sai, não temos mais aí a variação, né? Isso daqui é exatamente zero, o nosso I, pois o fluxo vale zero. Ok? Então, essa é a lei de Lenz, galera. Essa parte é muito importante para o nosso estudo, muito importante para a nossa análise de fluxo de campo, tá bom? Então, aguenta mais um pouquinho, que a gente já está finalizando, tá bom? Vem comigo. Então, pessoal, vamos analisar aqui a parte final da nossa teoria, que é essa parte da força eletromotriz induzida. Aqui eu estou colocando um exemplo para vocês de uma espira circular, em que as duas pontas da espira estão ligadas a uma lâmpada. A partir do momento que eu avanço com esse ímã em direção à espira, o ímã vai lançar linhas de campo aqui dentro, né? Ó. Vai lançar linhas de campo aqui dentro. Ou seja, o ímã ele vai fazer o papel de quem está aumentando esse fluxo de linhas de campo na espira. Lembra que se eu aumento o fluxo de linhas de campo, a espira produz uma corrente, o campo do ímã induz uma corrente elétrica na espira, que faz com que ela crie um campo que compense aquela variação do fluxo, né? Então, a corrente, nesse caso, pela regra da mão direita, estará para cá. A corrente estando para cá, tem-se um campo gerado oposto ao que está vindo. Ou seja, se essa corrente ela vem aqui, ó, ela vem, desce pelo fio, vai em direção à lâmpada, passa pela lâmpada e volta, acendendo-a. Então, o que o Faraday concluiu? A partir do momento que eu possuo uma variação no fluxo, que é diferente de zero, eu acabo de produzir uma energia elétrica. Ou seja, a energia elétrica, ela foi induzida ali. E essa energia elétrica a gente vai chamar de força eletromotriz. Então vamos lembrar, a força eletromotriz é aquele Ezinho estudado lá em geradores, né? Essa força eletromotriz ela tem que ser igual ao módulo de quem? Do fluxo dividido pelo intervalo de tempo em que foi medido, pessoal. Está aqui a relação da força eletromotriz. Cuidado agora, hein? Ó, fluxo você já sabe, é Tesla vezes metro quadrado, ok? Tempo você sabe, é segundos.
Então, a minha força eletromotriz será dada por quanto de unidade de medida? Tesla vezes metro quadrado por segundo. Tesla vezes metro quadrado por segundo você chama de volt. E aí você vai chamar isso aqui de V. Tudo bem, gente? Bom, chegamos ao final da nossa aula. Espero que as ideias tenham ficado claras, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E a gente se vê aí na nossa próxima aula, que será uma aula só de resolução de exercícios desse tema. Tá legal? Ó, um beijão e até mais.